Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando, vamos entrando aí. Já já a gente começa a nossa live. Isadora, beleza? Fala, Xará, tranquilo? Vocês conseguem me ouvir bem? Já chamar aqui o professor Vitor, que ele já consegue me ouvir bem. Consegue me ver bem, me ouvir bem? Como é que estão as coisas? O cara começou já arrebentando com certificado e tudo de faixa preta, você é louco? O cara já veio Erro, intimidando. Que isso, velho? Eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca falha fui tão técnica. intimidado na vida. Uma pequena falha técnica aí no processo. Pelo amor de Deus, ficou perfeito, foi enquadrado e tudo. Isso é mentiroso, foi verdade. Já chegou intimidando, que isso? E aí, Vitão, como é que tu tá, irmão? Fala, meu amigo. Tamo aí, né? Nessa montanha russa aí da quarentena, né? Aí uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá um pouquinho melhor, outra hora a gente dá uma quebrada, mas faz parte do processo, né? Faz parte. Guto, tu pode até me zoar, mas zoar o Vitor eu não faria isso não, só te avisando. Não, Ele já O Guto é chegou brother. O Guto é bloqueando brother, sou fã. totalmente. Não dá, cara, não dá. Eu fiquei intimidado, tô falando a verdade. Galera, muito bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente. Nós vamos discutir hoje sobre um tema que é extremamente relevante na atualidade, que é o treinamento intervalado, né, o HIIT incluído nele, com peso corporal. Ele é muito relevante, ele já tem muita coisa publicada, ele já é amplamente difundido na literatura, só que ele não era tão utilizado, talvez, porque a gente tinha as esteiras, as bikes, todo o implemento que a gente tem numa academia comum, né, numa academia bem estruturada. E hoje, não tem mais isso, né? Pelo menos momentaneamente não tem. E eu diria para vocês, para fazer uma introdução aqui breve, durante muito tempo, para alguns grupos, a gente não vai ter. Isso é um fato. Porque a academia pode abrir em junho, eu acredito que abre em junho fortemente aqui em Belém. Tem locais que já estão abertos, como em Floripa, por exemplo, mas tem restrições, inclusive do número de esteiras que vão poder ser utilizadas, mais ou menos 50% só da carga. Então, se a sua academia tem 10 esteiras, só 5 vão ser utilizadas. Né? Então, isso aí já diminui a sua possibilidade de ter uma vaga lá para fazer o HIIT. Você tem os grupos especiais, que muitos vão preferir continuar treinando em casa. Então, é muito válido que a gente consiga ter ainda alternativas, mesmo no cenário pós-pandemia. E por isso que está aí o Vitão para conversar com a gente, que é um cara extremamente experiente nesse assunto, um pesquisador de renome aí no cenário internacional, e ele vai poder elucidar as dúvidas e conversar junto com a gente aqui sobre essa temática. Eu vou fazer assim, pessoal, eu vou desativar os comentários de início, vou fazer algumas perguntas para o Vitor, a gente vai conversar um pouquinho na primeira parte, para vocês poderem olhar o rosto bonito dele. E na sequência já vai anotando as perguntas aí, já vou anotando as perguntas, que eu vou abrir para as perguntas na segunda parte da nossa live aqui, beleza? Então vamos nessa, eu vou desativar aqui a parada. Bom, Vitor, mais uma vez bom dia, obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar aqui, dividindo a tela, dividindo aqui nessa live com a gente. Eu te pergunto assim, cara, como é que tu vê a prescrição do treino corporal a nível de, digamos assim, de conhecimento geral do profissional de educação física? Como tu é um cara que viaja bastante para dar aula, dá aula na graduação, tem contato com muitos profissionais de educação física. A nível de dificuldade, ela é grande, ela não é grande? Como é que está o cenário? Bom, vamos nessa. Primeiro, bom dia, né? Obrigado pelo convite. Tu sabe que eu te amo de paixão e é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo. Tu é um cara muito foda, extremamente experiente. E eu tô aqui na posição de entrevistado, mas facilmente a gente poderia ter invertido essa lógica, né? Porque eu tenho certeza que tu manja pra caramba dessa temática. Então acho que a gente vai ter alguns momentos bem legais de discussão, talvez até discordância, que é sempre divertido, né? Faz parte. Faz parte, né? É o mais lindo disso tudo, né? Claro.
E é uma honra estar por aqui, né, contribuindo, né? Então vamos lá. Do que tu já perguntou, o que eu tenho para comentar de início, né? Apesar de eu concordar que existe uma dificuldade grande para a aplicação desse tipo de treinamento na academia, de verdade foi por acaso o negócio do certificado, não foi de propósito, eu só botei aqui e saiu invertido, mas ele serviu para um momento, né? Para quem trabalha com lutas há muito tempo, para quem trabalha com modalidades esportivas há muito tempo, esse tipo de ação, usando o peso do corpo, usando calistenia, já era bastante difundido, né? Então, no jiu-jitsu, que é a minha prática com maior frequência na minha história esportiva, no meu histórico de atleta, né? A gente sempre usou isso nos aquecimentos, a gente sempre usou isso como modo de manter ou aumentar a aptidão física, né? Até tinha uma crítica muito forte que eu sempre fiz, que os aquecimentos, ao invés de serem feitos no modelo para aquecer, na ideia ideal, na ideia básica de aquecimento, eles duravam muito tempo, né? A gente ficava lá praticamente 50%, 60% da aula fazendo esse tipo de exercício com o peso do corpo, numa tentativa de misturar o que era técnico-tático com ganho de aptidão física. Então, apesar de, para quem está acostumado com a academia, com os equipamentos, com as esteiras, os ergômetros e tal, talvez ter uma dificuldade, uma distância com isso, quem tem essa experiência mais esportiva, quem tem essa experiência de modalidades individuais e coletivas, já está mais habituado, já conhece um pouco mais isso. E aí a gente vai começar desse ponto concordando que o percentual da população que tem esse histórico e que tem essa experiência esportiva é de fato muito reduzido. E a maior parte das pessoas, inclusive, tem experiências negativas, né? Na escola teve que fazer algo que não era legal. Cara, há um tempo atrás, prova de recuperação de educação física era com esforço corporal. Eu conheci uma menina que fez uma prova subindo escadaria de um ginásio, né? Então, tu botou atestado durante a disciplina toda, tu vai ter que fazer uma prova de recuperação, então sobe e desce essa escadaria 10 vezes. O que era um negócio que, obviamente, causou nessa pessoa uma aversão a esse tipo de prática e de atividade, né? E aí, fazendo o gancho com o que tu perguntou, de fato existe uma dificuldade muito grande na hora de pensar a prescrição e na hora de pensar a aplicação real desse modelo, né? Fazendo mais uma reflexão histórica, quando eu comecei a trabalhar, eu não sou tão velho assim, não vem me chamar de velho, eu não sou tão velho assim, mas quando eu comecei a trabalhar na musculação, a gente era ainda mais preso aos equipamentos, a gente era ainda mais preso aos ergômetros. Foi numa época em que HIIT não se falava, pelo menos na região onde eu trabalhava, nas coisas que a gente estudava. Eu sei que historicamente, cientificamente, isso é estudado há milhões de anos, mas na prática em si, a gente estava muito preso àquela ideia do bodybuilder, àquela ideia do contínuo moderado, né, as recomendações do American College. E aí, para o bem ou para o mal, apareceu aquela ideia de treinamento funcional, né? Começou com treinamento funcional, depois veio a onda do CrossFit e tal. E essa onda foi puxada e as academias começaram a apresentar saltos verticais, saltos horizontais, um pessoal meio doido fazendo uns burpees lá no canto, um pessoal já começando a inserir levantamentos olímpicos, né? Então, eu não sei como é que foi aqui no norte, né? Na época, eu estava no sul. No sul, isso era muito claro, essa mudança, essa transição foi muito clara, né? E era muito visual, né? Se tinha alguém que era de alguma modalidade esportiva, a gente via aquele doido fazendo umas coisas diferentes na academia. Aí todo mundo ficava apontando, o que aquele cara tá fazendo aquilo? Pra que tanto peso? Por que ele tá com a barra pra cima da cabeça? Isso não faz sentido, né? E aí, com essa onda aí de treinamento funcional, começaram a vir os movimentos em estabilidade, os movimentos com peso do corpo e algumas outras estratégias que começaram a aparecer. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, em nenhum momento isso foi passado para os alunos de um modo técnico, né? Em nenhum momento isso foi quantificado, em nenhum momento isso foi medido, fez parte de um planejamento. Olha, agora eu vou colocar esta série de polichinelos para aumentar a carga metabólica. Agora eu vou colocar essa série de saltos
para aumentar o impacto neuromuscular neste momento do treino, né? Sempre foi aquela coisa de, vamos fazer um bicep aqui, e aí tu sai desse leg press e faz uns saltos. Mas o porquê que era salto e não era agachamento em isometria, ou porquê que não era uma extensão de joelhos, o porquê dessa escolha não me parece que é feita de modo lúcido, né, pelos profissionais. Me parece que assim, olha, eu tenho que combinar os exercícios para aumentar o volume da sessão e eu vou combinar com este aqui, porque eu achei esse aqui legal, eu achei que o pessoal está usando esse aqui muito, e aí vem aquela onda de uso de métodos, né? Agora vamos usar drop set, aí todos os profissionais da academia usam drop set. Agora vamos usar bicep, aí todos os alunos fazem bicep. E aí a gente vai trabalhando em ondas, e eu acho que essa inserção dos exercícios com o peso do corpo acabou vindo numa dessas ondas, né? Cara, eu concordo e te respondendo, no norte aconteceu bem semelhante ao que você está comentando que aconteceu no sul. Eu te diria assim, talvez o motivo disso seja porque, bom, hoje menos, mas a maior parte dos profissionais que fazem educação física são ex-atletas. Tu é ex-atleta, eu sou ex-atleta, e boa parte da nossa geração, a minha é um pouquinho mais antiga, eu admito, é de ex-atletas, né? É de ex-atletas. E aí, nunca foi passado pelos nossos treinadores, até porque não era função deles, os motivos da inserção de pliometria, da inserção de saltos, etc. De exercícios com peso corporal, das calistenias. E eu vejo que, quando chegou na faculdade, isso meio que ficou da mesma forma. Vamos lá fazer um treinamento para o vôlei. E aí dava os saltos, tal, não sei o quê, e ficava por isso mesmo. Ninguém pensava nesse contexto. E aí, naturalmente, quando o profissional chega para atender na sala de musculação, o que ele pensava? Vou fazer o exercício que eu sinto que meu aluno vai ficar mais cansado, mais extenuado. É aquela velha confusão de esforço com intensidade, com volume, com todo o resto. Parece que o treino com mais esforço é o treino melhor. E, na verdade, depende do esforço para quê, como tu bem colocou, aí da capacidade neuromuscular, de capacidade metabólica, etc. E aí eu vejo que quando chegou para o peso corporal, já entrando na situação da pandemia, é que foi o grande problema. Porque, beleza, eu sei trabalhar com peso corporal, porque eu faço na academia, a minha aula de circuit training, circuito de alta intensidade, etc e tal. Só que quando tu vai fazer, por exemplo, uma live de treinamento, e nada contra quem fez live de treinamento, eu acho que isso é fantástico, porque difunde que é possível treinar de forma telepresencial, difunde isso, é muito bom, mas começou um grave problema. O treino era muito intenso para todas as populações. E, muitas das vezes, ele não é pensado, porque da mesma forma como você faz o alternado por segmento na musculação, membro superior, membro inferior, você pode fazer algo semelhante no treino com peso corporal. Não precisa dar pancada na mesma região o tempo todo, não precisa dar o mesmo tipo de estímulo o tempo todo. Você tem exercícios de progressão, de regressão, uma série de formas para fazer, né? Tu sentiu essa mesma pegada, Vitor, aí dessa entrada na pandemia com treinamento, essa dificuldade? Sim, cara. E assim, essa dificuldade ela está associada, na minha opinião, a problemas de conceito mesmo, né? Porque o que tu falou, olha, agora vamos pegar esse burp aqui. Eu estou falando de burp porque eu estava lendo aqui estou revisando um artigo, ainda é sigiloso, depois eu te conto os resultados. Mas eu estava fazendo uma revisão aqui de burp, então provavelmente eu estou com burp na cabeça, eu vou falar mais sobre ele. Mas o que acontece é que tu vai pegar pessoas profissionais que vão dizer assim, agora é o momento de pegar pesado no treino, agora vamos fazer um treino intenso, né? Vamos aumentar a intensidade do treino e agora faça isso muitas vezes, muitas repetições, até tu ficar exausto. Só que aí, percebe que nessa frase que eu falei, duas palavras não combinam muito bem, né? Que é o fato de manter o treino intenso e de tornar ele exaustivo. Então, é um conceito básico e que bagunça a nossa cabeça, né? Eu vou lançar aqui uma questão, depois o pessoal responde quando tu abrir os comentários aí. Uhum. Mas vou lançar uma questão polêmica que a gente tem trabalhado com algumas hipóteses aqui, né? Não tem resposta ainda, é só hipótese. Mas e se o treinamento extremo, vamos pegar aí crossfit, cross-training e tal, vamos chamar de treinamento extremo, porque acho que o nome ilustra bem. E se o treinamento extremo não for tão extremo assim? Né? Por que eu estou falando que ele não é tão extremo assim? Porque talvez
a gente não possa classificá-lo de fato como de alta intensidade. A gente pode dizer que ele é exaustivo, mas tem muitos momentos em que esse negócio de dizer, olha que intensidade, ele me incomoda. Vou tentar ilustrar isso para ti. Vamos pegar aí um modelo de WOD qualquer que tu queira. Sei lá, Unwrap, Emon, qualquer coisa dessas aí. Então, tu escolhe, cara, eu não sei o nome de um ódio. Quando tu for fazer a primeira série, aí imagina que tu olhou lá o teu desafio, né? Bom, tu tem que fazer o máximo número de rounds possíveis em tanto tempo. Bom, então eu sei, poxa, eu tenho que ficar 12 minutos fazendo essa merda. E olha, é um negócio pesado aqui. Tem uns levantamento olímpico, tem uns burpee, tem uns negócios aqui, salta na caixa, que tem complexidade, tem risco, né? Será que eu vou começar o meu primeiro minuto valendo já em algo Claro que não. intenso, com 80% da minha carga, com o meu salto mais alto, com a minha frequência cardíaca bombando, buscando o meu máximo de VO2 máximo? Ou será que eu vou... Não, peraí, são 12 minutos fazendo essa merda aqui, eu vou cadenciar, né? Eu vou segurar a onda. E nesse segurar a onda é que a gente está fazendo esforços que não são necessariamente tão intensos. Claro que a gente vai ter uma dificuldade de saber se ele é de alta intensidade ou não, porque eu vou ter uma dificuldade muito grande de identificar se ultrapassa ou não o limiar anaeróbio naquele momento. Uhum. E aí, como é que eu vou estar no final dos 12 minutos? Eu vou estar morto, atirado no chão, todo suado, pedindo água, né? Bom, isso quer dizer que o treino foi intenso? Não. Não necessariamente, né? Quer dizer que ele foi exaustivo, quer dizer que eu me cansei muito. Mas se eu for separar cada um dos exercícios que eu fiz, provavelmente eu fui somando esforços moderados até que o todo da sessão se tornou exaustivo, né? Então, eu estou falando tudo isso para mostrar que não é tão fácil assim, né, de fazer essas quantificações. Aí tu falou bom, o personal trainer está fazendo live, dando aula ao vivo. Isso é ótimo, mais pessoas se movimentando numa época que a gente precisa melhorar a imunidade do pessoal todo. Poxa, isso é muito legal. Mas agora, a gente precisa de um pouco de sensibilidade, né? E aí tu falou bem de alguns conceitos que provavelmente a gente vai falar mais para frente, mas eu preciso repensar a relação esforço-pausa, eu preciso repensar a distribuição dos exercícios baseado na sua complexidade, eu preciso ter opções de como deixar esse treinamento, de repente, um pouco mais fácil de ser executado para garantir que o sujeito execute com mais esforço, né? Então, eu vou precisar usar essas estratégias para começar a individualizar. E aí, assim, é possível individualizar um treinamento desses? Que eu estou dando uma live e tem 60 pessoas assistindo? Individualizar especificamente para cada pessoa, não, mas é o mesmo conceito de qualquer outra aula em grupo. Tu vai criar modificações e adaptações para ajustar para aquele teu público que está fazendo aquela atividade. Então é um modelo de individualização, não completo, mas é um modelo que seria interessante, seria útil. Eu concordo, cara, eu concordo. Eu acho que tu levantaste um ponto bem bacana, que é essa diferença do exaustivo para o intenso, né? Maratona não é intenso, não é um esporte intenso, mas agora, se eu for fazer, exaustivo. Se eu por acaso completar, eu vou chegar lá no final do mesmo jeito que eu termino um odd, né? Agonizando no chão. Eu acho que pior. Acredito que pior. Mas a realidade é que esse conceito é muito importante de ser tocado, né? Porque a intensidade não está diretamente relacionada com o esforço. Evidentemente que tem relação, mas não é uma relação direta. E esse aí talvez seja o principal ponto das pessoas entenderem. Por exemplo, tu falaste, que é bem interessante essa fala, quando tu fizeste, talvez naquele ódio de exemplo que tu deu, vários esforços moderados e no final tu acabou extenuado, morto. Isso não quer dizer que foi ruim o treino. Não quer dizer que porque o treino não foi na alta intensidade, realmente, porque a alta intensidade, gente, tem que ter um parâmetro, né? Frequência cardíaca, VO2, AVVO2, enfim. E aí, pode ser que não chegue realmente, pode ser que aquele teu aluno começou a treinar, olha, um exemplo que eu dou muito claro hoje em dia. Tu treinava um aluno na academia, e aí ele vai continuar contigo no telepresencial. Só que esse aluno tem a esposa dele que quer treinar também.
E aí a esposa dele não está tão bem condicionada porque ela não vinha treinando. Então, o treino que tu vai passar, digamos que seja igual, uma série de polichinelo lá qualquer, ou de burpee, como o Vitor falou, pode ser que seja em alta intensidade para um e não seja para outro. E pode ser que esse outro, que não foi alta intensidade, é o que vai ficar mais extenuado. Porque tudo depende da individualização, de como você parametriza isso. Né? Então, é fundamental ter noção desse conceito. Foi muito bom ter levantado essa bola, cara. Muito bom mesmo. O que tu julgaria, Vitão, que seria importante de controle, de variável de controle, que eu acho que é o mais interessante nesse momento, para a gente estar utilizando com o treinamento do peso corporal? Então, principalmente aeróbico, né? Principalmente aeróbico mesmo, principalmente HIIT e tal. Sim. Tem duas variáveis que a gente tem sugerido e eu dei uma revisada nos papers ontem, até para ver se não tinha nada mais novo, diferente e tal, e basicamente é o que tem aparecido, né? Nós temos duas categorias de variáveis que podem ajudar a fazer esse controle de carga, né? Uma mais fisiológica, né? E uma outra mais perceptiva. Então, o que a gente... Não que a perceptiva não seja fisiológica, né? Por favor, mas o que a gente tem? A gente tem o controle baseado na percepção de esforço do sujeito, que se ele souber usar é uma ferramenta sensacional, né? A gente pode até avançar, se for objetivo, né? Para falar mais sobre percepção de esforço. E a gente tem o controle, basicamente, que se associaria ao controle mecânico, né? As variáveis mecânicas no HIIT em ergômetros, que seriam os números de repetições, né? Então, eu tenho duas variáveis que são uma que é subjetiva, que é a da percepção de esforço, e uma que é objetiva, que é quantas repetições eu consigo fazer naquele determinado tempo de esforço que a gente está falando. Ontem alguém me perguntou lá nos stories, poxa, professor, e as faixas de intensidade por frequência cardíaca? Cara, eu não acho legal, né? Não acho legal porque, vamos lá, falar de HIIT com peso corporal, dificilmente a mecânica do exercício permite que tu fique fazendo esforços muito longos, né? Além de que não casa com a ideia, né? Olha, Rodolfo, faça agora 4 minutos de polichinelo. Porra, tu vai me olhar e tu vai dizer assim, Vitor, não dá, né? Então, tá louco? Tá louco, né? Então, assim, do mesmo modo que no HIIT longo a gente não sugere a prescrição baseada... no mesmo modo como o HIIT clássico, né, em ergômetro, a gente sugere que a frequência cardíaca só seja usada em HIITs longos, aqueles que duram mais de 1 minuto, o esforço, idealmente mais de 2 minutos, aqui funciona do mesmo jeito. Os esforços são muito curtos. Eu vou dizer, Rodolfo, faz aí um burpee até chegar a 80% da tua frequência cardíaca máxima. Vai começar a fazer e a frequência cardíaca vai começar a subir, aí tu vai descansar 30 segundos, ela não desceu tudo, aí tu vai fazer mais 30 segundos, só que aí tu já vai ter o acumulado do anterior, então tu não vai conseguir fazer esse controle. Então eu ficaria, e a ciência tem ficado mais nessas linhas, né? Eu ficaria com controle de repetições, que é feito de diferentes maneiras, e também com a percepção de esforço, que também é feita de... Caiu um negócio aí. Eva, tá zoando aí. Daqui a pouco a Antonella aparece por aqui também. Participar. Então, a percepção de esforço também pode ser usada com diferentes perspectivas, tanto na perspectiva aguda, né, da prescrição. Rodolfo, faça esses polichinelos a 9 na escala de 0 a 10. Faça esses esforços a 17 na escala de 6 a 20. Quanto na perspectiva do pós-treino, né? Olha, o teu treino durou 15 minutos. De 0 a 10, quanto foi o teu esforço? Como foi o teu treino, né? Aí vai me dar uma nota, depois a gente fala sobre PSE da sessão. O que eu quero passar, o que eu acho importante passar para quem está assistindo? Tem como controlar, né? Tem como fazer essa regulação e esse controle não é tão complexo. A gente precisa saber o que quer passar para o aluno e a gente vai escolher as variáveis de monitoramento, que podem ser inclusive as duas, né? Eu posso tentar ajustar o número de repetições com a percepção de esforço. Uma questão que eu acho chave na hora de pensar a prescrição do HIIT com peso do corpo e de outros modelos de HIIT ou intervalados, e até mesmo na musculação, é responder a seguinte pergunta. Rodolfo, o que tu quer
para o próximo esforço, ou para a próxima série, ou para o próximo bloco? Esta resposta vai determinar e coordenar todas as tuas escolhas do que tu está fazendo agora no teu primeiro esforço, né? Então vamos tentar dar um exemplo aqui. Eu vou te dizer, olha, Rodolfo, tu vai fazer um primeiro esforço que é máximo, tá? Que é all out, o maior número de repetições de burpees que tu puder fazer em 20 segundos. Beleza. E no próximo esforço, como é que ele vai ser? Depende, o que eu quero que aconteça nele? Eu quero que o Rodolfo mantenha desempenho? Eu quero que o Rodolfo perca desempenho, o que seria uma indicação de carga metabólica, de fadiga? É essa resposta que vai determinar se a minha recuperação vai ser maior ou menor, se o meu próximo sprint vai ser na mesma intensidade, eu vou precisar ajustar, se o objetivo do próximo vai ser manter 100% do número de repetições, ou assumir que eu posso chegar a 80%, 60%. Então, essas escolhas objetivas vão ajudar, inclusive, a escolher a complexidade do exercício. Porque, olha só, eu quero que o Rodolfo faça o máximo no primeiro esforço. Beleza. E eu quero que ele faça o máximo no segundo. Bom, mas espera aí, ele estava fazendo burpee, ele não vai conseguir repetir a mesma série de burpees agora. Bom, então eu vou trocar para algo mais simples, ele vai fazer com polichinelo. E aí a gente vai estruturando e montando esse quebra-cabeça a partir daquilo que a gente espera de adaptação fisiológica que vai gerar para os nossos alunos, né? Mas não é só all out que dá para fazer? É só all out e não pode passar de 20 minutos, né? Galera, olha, isso que o Vitor falou prova muito claro essa brincadeira que eu fiz. Não dá para ser all out sempre. All out é um mecanismo, uma estratégia. Então, até porque é impossível, como ele muito bem colocou, fazer all out todas as sequências do exercício. Então, eu vejo com muito bons olhos os dois parâmetros que ele colocou e acho que deve se tentar utilizar os dois realmente. Eu acho que o número de repetições ajuda muito, principalmente o aluno iniciante, o aluno intermediário que não tem tanta familiaridade com coisas como a percepção subjetiva de esforço, a PSE, porque o cara que é treinado, ele consegue ir bem na PSE, entender bem. O cara que é destreinado, para ele tudo, de 0 a 10 é 10. Então, tá tudo muito cansativo, tá tudo horrível, e aí fica difícil de você prescrever por aí. Mas eu acho a PSE uma variável interessantíssima para o controle. Então, você faz ali, de acordo com o número de repetições dele, as prescrições, ou usa aquilo como parâmetro, você vai ficar ali, sei lá, no polichinelo, na sua série entre 30 e 35 repetições. E aí, essas 35 repetições, foi quanto no PSE? Foi 8, beleza, era o que eu queria. Foi 4, não, tá abaixo do que eu queria. E lembrando, você que determina isso. Se você quer um treino mais intenso naquele momento, é mais próximo de 10, e se quer um treino menos intenso, mais próximo de 3, 4 ali. Então, eu acho que é valioso pensar dessa forma. E tu deixa um indicativo muito bacana, já mostraste uma forma aí de, por exemplo, alternar por segmento ou alternar por tipo de esforço, né? Quando tu falas de burpee, cara, se tu faz um burpee na sequência tu vai fazer outro que tu precisa usar muito membro inferior, o desempenho vai ser pífio, evidentemente. Não tem como manter. Mas o polichinelo ele é bem mais cardio. Até porque usa muitas musculaturas que tu não usa no burpee, né? Você não usa o quadríceps, por exemplo, e etc. Poderia ser algum tipo de HIIT, se estivesse numa academia, corda naval, que usa pelo menos membro superior, já dava uma descansada, embora tenha um parâmetro não tão cardio. Então são várias possibilidades que você vai ter que ter, desde que você entenda desse funcionamento. Isso é muito importante, entender o funcionamento fisiológico do exercício. Vitão, deixa eu ver aqui se a gente ainda tem tempo para uma pergunta minha ainda. Minha e eu vou abrir os comentários na sequência. Tranquilo. Fala um pouquinho aí sobre a diferença do intervalo ativo para o passivo, por favor. Muito bem, então vamos lá. Essa pergunta encaixa perfeitamente com o que eu estava falando, né? Vamos lá. O que eu tenho quando eu escolho um intervalo ativo, né? Então eu vou escolher algo com uma intensidade um pouco mais baixa, né? E vou fazer um intervalo ativo depois. Então eu tenho um esforço muito forte, e aí eu vou ter ainda um esforço, só que mais baixo agora, que precede um outro esforço também forte, né? Bom, então o que vai acontecer entre esses blocos?
eu vou voltar àquela mesma pergunta. O que que eu quero para o próximo esforço? E agora eu vou adicionar uma pergunta. O que que eu quero no todo do meu programa, né? Então vamos lá. Rodolfo, tu está fazendo séries de saltos verticais e eu gostaria que na próxima série tu mantivesse não só o número de saltos, mas também a altura desses saltos. Eu não quero que tu tenha muita perda de desempenho, porque eu estou trabalhando nesse aspecto mais neuromuscular, eu quero ajudar a desenvolver tua potência. Bom, então eu preciso que tu tenha uma recuperação mais efetiva, e eu preciso então que não só esse esforço seja mais longo, mas seria interessante que ele fosse passivo. Então tu vai ficar paradinho nos teus 30 segundos, nos teus 45 segundos, no teu 1 minuto de descanso, no teu 1 minuto e meio, por que não 2 minutos, por que não descansar mais, né, do que o esforço? Para quê? Para possibilitar então que tu tenha essa habilidade neuromuscular e até mesmo cardiorrespiratória recuperada a ponto de manter desempenho nas próximas séries. Vitor, não é o que eu queria pensar em aumento de gasto energético total da sessão, o que eu quero é uma carga cardiorrespiratória maior e eu não estou me importando com o desempenho no exercício em si. Inclusive, eu vou escolher exercícios menos complexos, polichinelos, e exercícios que vão facilitar pular corda, exercícios que vão facilitar com que eu tenha esse direcionamento mais metabólico, mais cardiorrespiratório, chamem como quiserem. Bom, talvez nesse ponto eu possa colocar pausas ativas justamente para ajustar e manter essa frequência cardíaca média mais alta, né? Por que eu chamo de frequência cardíaca média? Porque eu vou ter a frequência cardíaca do esforço e a da recuperação. Se eu tenho uma recuperação passiva, eu vou puxar a média da frequência cardíaca da sessão para baixo. Se eu tenho uma recuperação ativa, eu vou manter a média da frequência cardíaca da sessão mais alta. Então, basicamente, é aquilo que eu quero que a minha sessão gere no meu aluno, aquilo que eu quero que aconteça no próximo esforço. Então, se eu for fazer passivo, provavelmente eu tenho uma habilidade de executar a próxima série mais interessante. Posso pensar em exercícios mais complexos e exercícios, então, que exijam mais potência neuromuscular e tudo mais, né? O que vai estar associado a esforços também maiores, a blocos de recuperação também maiores. Então, tudo vai depender do que eu quero nesse todo da sessão. Perfeito. Trazendo aqui um pouquinho para uma pergunta que eu já li aqui sobre a arritmia cardíaca e para grupos especiais, essa questão do intervalo também é muito importante para recuperações. Por exemplo, ele pergunta que tipo de HIIT seria o protocolo mais seguro. Difícil só responder no geral, mas notadamente os protocolos de HIITs longos são os mais utilizados com pessoas cardiopatas, porque não tem uma intensidade tão alta. Mas só que, como o Vitor bem falou, tu não tem como fazer HIIT longo com peso corporal. Mas uma coisa eu posso garantir para ti, que eu pergunto para todo mundo, galera. Se você fizer um intervalo passivo, como o Vitor acabou de dizer, a média da frequência cardíaca, e não só a média, mas os picos também, tendem a ser menores. Então, se você tem um aluno cardiopata, como eu tenho, por exemplo, e faz HIIT, é importante que você tenha intervalos passivos quando você está no momento que está treinando em casa. Na academia, eu consigo fazer intervalo ativo tranquilamente, mas nesse modelo de HIIT mais longo, controlando a frequência cardíaca, etc. Mas é um pouco diferente que você treina em casa. Se você pensar em pessoas recuperadas da Covid-19, que tiveram algum tipo de comprometimento cardiovascular, cardiopulmonar, perdão, elas também vão ter o sistema pulmonar, sistema cardiorrespiratório, em pior estado, por dois motivos. Primeiro, pela própria doença, e segundo, pelo descondicionamento. Eu, no meu caso, fiquei 20 dias num quarto. Então, a minha movimentação era muito baixa. O meu grau de condicionamento caiu muito. Então, intervalos ativos, para mim, no início, era quase impossível. O que eu acabava fazendo? Esforços, digamos assim, uma parte de esforço para 3 de recuperação passiva. Porque isso me possibilitava voltar e continuar tendo trabalho, continuar tendo um desempenho relativamente bom, mesmo ficando cansado. Então, você tem que avaliar a condição desse seu aluno no momento. Uma outra opção também, para quem fala desses casos aí de cardiopatias, toda vez que você envolve muita massa muscular,
você aumenta mais a parâmetros hemodinâmicos, frequência cardíaca, pressão arterial. Então, se você está com alguma dificuldade, envolva menos massa muscular no seu HIIT, que tende a aumentar menos. Isso porque você está sem poder acompanhar o cara. De repente ele não tem frequencímetro, não tem nada do tipo. Está naquela crise de ansiedade. Muita gente acaba tendo também efeitos cardiovasculares para essa crise de ansiedade, taquicardia, etc. Então você tem que trabalhar com a segurança. Então são algumas possibilidades que a gente tem para estar trabalhando com esse tipo de sujeito. Só para destacar algo que tu falou aí, Rodolfo, tem um negócio que às vezes a gente tem pressa na prescrição, às vezes a gente pensa que, poxa, o aluno está parado recuperando, ele não pode estar parado, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Então a gente vai ficar preso naqueles modelos de 1 para 1, né? 15 para 15, 30 para 30, 1 para 1. Uma ideia de progressão muito simples é justamente manipular a relação esforço-pausa, né? Então, começa com um esforço mais curto e uma pausa mais longa. Isso vai permitir que esse aluno com baixa aptidão, em recuperação, ou com alguma disfunção cardiovascular, cardiorrespiratória, vai permitir que ele tenha uma sensação mais tranquila na sua sessão, né? Vai permitir que ele tenha uma relação com esse treino que não é de tanto ódio, né? Então tem uma série de trabalhos mostrando que a percepção de enjoyment, que eles chamam, né, de prazer associado à prática, ela está associada à relação esforço-pausa. Então pega leve no início, começa com blocos de esforço mais curto, com pausas mais longas. Poxa, mas o aluno não está naquela sensação de que ele está doidão, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, mas não é para estar. É para ele fazer o esforço dele com qualidade, com segurança, com uma boa qualidade de execução, né? Com uma boa percepção corporal, sentindo, usando a percepção de esforço naquele momento, né? Se percebendo, e aí ele vai parar, aí ele vai descansar, ele vai tomar a água dele, ele vai sentar, ele vai dar uma caminhadinha, e aí vai voltar para um próximo esforço. À medida que ele vai aumentando a sua aptidão, aí a gente começa a aproximar essas coisas para que lá no futuro a gente inverta, né? Então eu comecei com um esforço pequeno, uma recuperação grande. Depois eu ajusto os dois, 1 para 1, uma relação de esforço-pausa de 1 para 1, até que eu inverto. Eu faço blocos de 1 minuto com recuperações pequenas. Eu faço o famoso e sensacional Tabata, que os esforços são 20 segundos por 10 segundos. Então eu vou começar a progredir a partir disso. Tabata é show. É bom que é rápido. Respondendo aqui uma pergunta do Hugo, Vitor, vou perguntar para ti, isso aí é bem parecido com as sessões de crossfit, cross-training, se é possível combinar na mesma sessão diferentes estímulos, algo do tipo potência numa série, força em outra, acho que é força pura, força de resistência em mais uma, enfim, tá contigo. Então, possível combinar né? E a maioria desses modelos de esforço combinam tudo, né? Eu confesso que no meu íntimo isso me incomoda, né? Por quê? Eu também. Porque assim, ó, porque assim, ó, fica muito claro, olha só, se tu quer desenvolver potência, e este é o teu objetivo da sessão, atingir exaustão e ficar cansado não é inteligente, né? Eu tenho que evitar fadiga, especialmente no exercício que está sendo desenvolvido, né? Nos membros que estão sendo ativados. E eu preciso tentar executar mais potência, ou o meu máximo, muito perto do meu máximo de produção de potência. Inclusive tem um parâmetro que é um pouco mais complicado de controlar, mas seria extremamente útil, que é do salto vertical, né? Então, olha só, eu faço um bloco de Tabata lá, vamos chamar o Tabata de um bloco, tá? De 4 minutos. Aí eu fiz lá com polichinelos, com isso, com aquilo, ou com saltos. Eu fiz salto antes e eu fiz salto depois. O quanto diminuiu da minha habilidade de saltar? Sei lá, diminuiu 30%. Bom, então o próximo Tabata talvez não seja interessante. Eu já estou com a minha função neuromuscular muito comprometida. Olha, não diminuiu nada. O treino era simples, eu tenho uma boa aptidão. Depois de 3 minutos do primeiro Tabata, eu estou saltando 90%, ou até mais do que 100%, porque pode haver potencialização, né? Então, manda ver outro Tabata. A tua função neuromuscular tá ótima, né? Então, me incomoda esse negócio de misturar tudo no mesmo pacote quando eu quero desenvolver força máxima e potência, porque essas manifestações de força, elas exigem a ausência de fadiga.
ausência de exaustão. Não estou dizendo que não pode combinar, claro que pode, mas a gente não vai estar trabalhando com o máximo de potência, a gente vai estar trabalhando com resistência de potência, que é um construto diferente, parecido com resistência de força, né? Então, Vitor, combina? Na minha opinião, na maior parte dos casos, combina. A pessoa quer aptidão física geral, a pessoa quer melhorar a sua saúde, então combina, bota o estímulo de salto, junto com o estímulo de apoio mais controlado, junto com o burpee, junto com o polichinelo. Só pensa bem como que essa distribuição vai se dar no todo. Agora, se o objetivo é desenvolver potência, eu quero que o meu aluno salte mais, eu quero que ele arremesse coisas mais longe, aí eu utilizaria modelos que são mais clássicos, que não geram tanta fadiga, e aí a gente vai mudar de modelo, a gente não vai fazer HIIT com o peso do corpo. A gente vai fazer treinamento de pliometria, né? A gente vai fazer treinamento balístico, a gente vai fazer um treinamento para aquele objetivo, né? Então, posso incluir saltos na minha sessão? Pode, mas entende que a sessão de HIIT com peso corporal, apesar de ajudar a desenvolver um pouco de potência, ela não foi pensada para isso. Ela foi pensada para os aspectos mais sistêmicos, né? E assim, cara, eu vejo que também depende muito de quem está fazendo, principalmente atrelado à frequência semanal. Cada um desses treinos tem um impacto e um período de recuperação que você vai precisar ter ao longo do tempo. Então, o treino de força tem um impacto, o treino voltado para hipertrofia tem outro impacto, precisa de mais tempo de recuperação. Para você imprimir um treino de força de novo, você tem que ter boa parte do seu sistema neuromuscular recuperado, o que tornaria difícil fazer um treino até a falha, na segunda, de burpee, do que for, e repetir isso na terça sem perder desempenho. Então, eu acredito que dá certo para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não treinam todo dia, treinam 2, 3 vezes por semana e não chegam próximo do seu limite, né? Próximo do seu nível. Agora, se você está pensando num cara que vai treinar todo dia, essa mistura aí fica muito complexa de você distribuir, de você periodizar, de você planejar, chame como quiser. Porque acaba que você não tem como mensurar o impacto da sessão. Ela vai ser sempre no mesmo, meio que no mesmo nível ali. E acaba sendo ruim. E assim, né, Rodolfo, a gente tem informações, eu até não sei, eu acho que eu vi ele entrando aqui, o Gustavo Schaum. Depois vocês procuram ele lá. Ele é do grupo lá de Pelotas, trabalhou com a gente, com o Fabrício, uma época, e ele é autor, foram os trabalhos do mestrado dele, né? Ele é autor de, na minha opinião, os melhores trabalhos que envolveram esse modelo com HIIT e peso corporal, né? Então fica aí a recomendação para o Shawn aí acompanhar o trabalho dele. Tem um trabalho deles que mostra que a recuperação aguda por variabilidade da frequência cardíaca acontece depois de 24 horas, né? Naqueles modelos de HIIT, com certeza eu vou falar McRae, tu vai saber do que estou falando, talvez o pessoal não saiba. É um modelo de HIIT com Tabata usando o peso do corpo, né? Então, se eu fizer um tipo de treino desses, com variações de exercícios não tão complexos, que são feitos em apenas 4 minutos, eu posso me permitir de aumentar a frequência desse treinamento, né? Agora, será que de fato a gente quer que essa sessão dure só 4 minutos? Pode ser que sim, e aí aumentar a frequência semanal talvez seja interessante. Agora, uma coisa que o pessoal fala pouco é de usar mais blocos, né, dentro de uma mesma sessão. Então eu vou fazer um bloco de 8 minutos, com a relação esforço-pausa que eu quiser, 15 para 15, 30 para 30 e tal, 20 para 10, e aí eu vou dar uma recuperação de 2, 3, 5 minutos e vou fazer um outro bloco para aumentar o tempo da sessão, para aumentar a riqueza de estímulos que foram dados, a variação de exercício, e isso aí vai exigir um grau de recuperação maior nos próximos dias. E aí eu concordo contigo, eu vou ter que usar uma frequência semanal menor, né? E aí se a gente for imaginar que o pessoal está usando muito lives para treinar, a live dura 1 hora de treino, né? O pessoal está usando Zoom para treinar, são 40 minutos de treino, né? Aí treinar todo dia talvez não seja recomendado para a maioria das pessoas, né? Mas eu poderia aumentar minha frequência semanal se os meus treinos forem curtos e o impacto for menor, até porque pessoas pouco treinadas têm dificuldade de se causar dano, né? Então,
esse dano vai ser minimizado e a pessoa vai poder treinar com maior frequência. Por que maior frequência seria legal agora? Poxa, porque bota ali uma rotina no teu dia a dia mais divertida, né? Bota um compromisso, tu tem mais uma coisa para fazer nesse teu dia que tá sem muitas atividades, em quarentena, preso em casa. Agora, se tu não tem esse problema, treinar duas, acredito que nesse modelo de treino, pelo menos 3 vezes na semana seria importante. Cara, é interessante tu falar de se treinar mais vezes. Há uma recomendação da maioria. Eu escrevi uma revisão recentemente sobre Covid e os exercícios. A recomendação é que se treine de 5 a 7 dias por semana agora na pandemia. Mas pensando principalmente no impacto psicológico, né, nos danos à saúde mental. E eu acho que a maioria de vocês, você também, Vitor, eu também, está treinando praticamente todo dia. Agora, evidentemente, que todo esse cuidado que o Vitor falou tem que ser respeitado, né? Pelo menos, estou tentando treinar 7 dias por semana, só que aí isso varia, vários tipos de sessão, divide pelo grupo muscular, divide pelo tipo de estímulo. Por exemplo, fazer um treino de alongamento, de flexibilidade, é treino também. Né? Então, tem procurado fazer esse tipo de relação. E alongamento é com o peso corporal, né? E hoje em dia, é um dos treinos que a gente sabe que mais gera essa percepção de prazer. As pessoas ainda estão muito... A gente já está aí há mais de 2 meses, algumas cidades confinadas. Então, é muito importante lembrar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de aula, esse tipo de atividade. E aí eu vejo com muito bons olhos isso. Tem uma pergunta aqui até falando... Até a associação do yoga com a meditação e os exercícios, cara, isso nessa época tem sido essencial, né? Essencial mesmo. E aí tem uma pergunta aqui, muitas perguntas que o Vini te respondeu no início, né? Tem uma pergunta sobre PSE, se é viável, e o Vitor já respondeu que é viável. A gente concordou que o ideal é tu usar o número de repetições e o PSE de maneira concomitante, né? Para poder você estar analisando o impacto do treino. A live fica salva lá no GTV, quem perdeu esse início pode depois ver lá a explicação, só para não ficar repetitivo, para as mais de 100 pessoas que estão desde o início, né? Tá bacana, tá lotado, legal. E perguntaram, essa pergunta tu vai gostar de responder, não sei se tu leu, sobre o Tabata para emagrecimento. O Vitor é um pouco encrenqueiro às vezes. Eu vou deixar de responder essa daí. Vai lá, então. Tabata para emagrecimento. Se tu tá pensando no Tabata original, né? Aquele da bike, não sei o que, lá 170% do VO2 máximo, que é algo que a gente já mostrou que é impossível. Mas vamos lá, tu ajusta para 130% da intensidade associada ao VO2 máximo e faz os teus 4 minutos em ciclo ergômetro. Para emagrecimento, não dá, é pouco. Pouquíssima gente mediu isso, e os que mediram não encontraram isso lá, não tem emagrecimento. Esse Tabata é muito bom para aptidão aeróbia, muito bom para aptidão anaeróbia, mas não tem... tem alguns dados sobre resistência muscular, né? E até mesmo de potência muscular, especialmente esse Tabata feito com peso do corpo, calistenia, mas não tem nada de emagrecimento efetivo. Para ter emagrecimento efetivo, a gente precisa de sessões um pouco mais longas, né? Eu vou fazer aqui uma sacanagem isso, né? Vamos lá. Eu pensaria em sessões próximas a 30 minutos. O número cabalístico, de onde tirou, né? Vai, joga aí. Eu pensaria em sessões mais longas, né? Pensando em emagrecimento. Então, assim, exercício de HIIT com peso corporal para emagrecimento no modelo do Tabata, vocês vão precisar acumular blocos, né? Então, pode usar o Tabata, mas vai precisar de mais blocos. Então eu vou fazer um Tabata só de burpee no início. Poxa, mas aí os próximos blocos vão ficar muito ruins. Então vai ter que pensar de novo na complexidade do exercício que escolheu, na intensidade que está usando, né? Para tentar ir somando esses blocos. Bom, de repente começa com um bloco de polichinelo, dá um descanso, faz um bloco pulando corda, dá outro descanso, faz um bloco com outro exercício. Ou varia a cada esforço, né? Pensando num esforço um pouco maior, seguido de um esforço menos complexo e tal. Então, isso cada profissional vai ter que ir ajustando ao longo da sua prescrição. Mas se está pensando em Tabata para emagrecimento, eu pensaria em
somar esforços. E aí aquilo, né? Ah, eu estou fazendo Tabata no all-out. Bom, Tabata nunca foi all-out. Quer fazer Tabata all-out? Não vai fechar 8 sprints. Muito menos 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos. Então vai ter que pensar num Tabata, numa percepção de esforço de 9, vai ter que pensar num Tabata com uma relação com o maior número de repetições atingido de 90%, 80%. Então não vai dar para fazer todos os esforços de 20 segundos no talo, né? Até porque, se fizer isso no primeiro, a qualidade do segundo esforço vai ser muito ruim, o número de repetições vai ser menor, aí a intensidade relativa vai ser menor, aí vai ficar uma cagada, o teu treino vai ficar mais moderado do que intenso. Na verdade, tu falaste um negócio que é bem interessante, né? Nesse finalzinho, eu achei muito bacana. As pessoas tendem a classificar o treino pelo primeiro esforço que dá. E aqui na classificação do treino. E não pelo montante. Às vezes o treino do cara é uma reta descendente. O cara começa fazendo, sei lá, 40 repetições em 30 segundos na corda naval e termina fazendo 8. Cara, deixa eu só aqui. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu tenho tido experiências com CrossFit, né? Que eu tô achando super legal, motivador e tal, desafio. Vamos quase morrer, aí vejo a luz, aí tem sido bem divertido, né? Aí tem uns desafios, uns exercícios que eu não consigo fazer, que eu quero fazer, então eu tô achando bem legal. Mas isso que tu tá falando dessa reta, cara, é muito visível, né? Com todos os head coaches que eu já falei, que são muito meus amigos, eu amo eles de paixão, mesmo com toda a experiência de atleta que eu tenho, mesmo com toda a experiência de estudar educação física há muito tempo, exercício, eu tenho muita dificuldade de fazer o controle do meu esforço durante a sessão, né? Então, de modo muito frequente eu erro começando muito forte, de modo muito frequente eu erro começando muito fraco, de modo muito frequente eu erro dando picos no meio do treino que acabam criando isso que tu falou, essa reta na queda de desempenho que é absurda, né? Então, diversas vezes eu me pego no treino pensando, bom, eu tenho que fazer no menor tempo possível, então a out seria interessante, fazendo o máximo que eu consigo. Só que eu tô lá fazendo o meu burpee e eu tô tentando fazer no meu máximo. Só que o meu cardio não deixa, a minha aptidão não deixa, o meu músculo não salta mais, entende? Teu máximo tá uma porcaria nesse momento. Então o meu máximo tá muito abaixo do meu moderado, né? Eu tô fazendo numa taxa que se eu não tivesse feito aquele esforço no início que acumulou, eu classificaria aquilo como algo leve, né? Porque eu tô fazendo aquilo com muita dificuldade, né? E aí, claro, é um treinamento extremo. É claro, meu coração está quase na minha boca, né? Mas falando da habilidade neuromuscular, do controle, da qualidade do exercício, cara, a perda é muito grande, né? E fazer esse controle, essa dosagem é difícil nesses modelos. Então, precisa ter esse papo educativo, precisa mostrar o que é a PSE de 9, de 8, de 10, tentar ancorar ela em algum outro parâmetro, seja por repetições, seja por frequência cardíaca, e aí ajudando esse aluno a fazer esse controle para duas coisas. Garantir que o que está sendo feito seja intenso, né? Seja de alta intensidade, e a segunda, garantir que essa alta intensidade esteja sendo mantida ao longo da sessão, né? Senão a gente vai sempre ter esse comportamento que tu mostrou aí. É a tal dose do volume e intensidade, né? Você não pode aplicar uma intensidade absurda no início, seu volume vai ser pífio no final. Então, por isso que nessa relação que o pessoal perguntou, que a gente explicou no início, de você usar essa ancoragem, essa parametrização por dois fatores, tanto a PSE como o número de repetições no caso dos treinos com peso corporal. Porque senão fica muito complicado mesmo. Acho que todo mundo já passou por isso, assim como você, eu também. Não, vamos corda naval, o máximo, ainda mais quando tem gente olhando, né? Aí tu vai lá e quer arrebentar. Só que chega no terceiro estímulo, o teu máximo é 50% do que foi o primeiro. Então tá muito ruim já tá muito ruim. E a corda naval é um bom exemplo, porque aí o cara começa a fazer o minhocão, né? Exatamente, aí é o que o Júnior perguntou ainda agora. O parâmetro da execução. Pô, se for para modificar, igual o polichinelo, começa com o braço lá em cima, daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá só. Né? Isso acaba sendo ruim. E, na verdade, talvez você tenha uma noção do que seria o seu máximo
né, o que seria o seu máximo em 30 segundos de número de repetições, e usar um parâmetro como tu colocaste aí de 90%, de 80%, para dar uma noção para o cara do ritmo que ele tem que fazer, talvez seja uma opção muito boa para algumas sessões, principalmente. Né? E aí comparar isso com a PSE. Não precisa escolher um ou outro, correto? Se você compara isso com a PSE, você, pô, 90% ficou muito leve, vou tentar 95%, ficou pesado, vou tentar 80%, enfim. E aí você vai parametrizando aí tanto a carga quanto para tentar manter o mais alto possível volume e intensidade, que é isso que a gente quer em qualquer treinamento. Né? Dependendo, claro, do seu planejamento, da pessoa que está treinando, enfim. Já vi que precisa estudar mais. E todos nós, Todos nós. precisamos estudar mais, sempre. Exatamente. Eu achei lindo o Vitor falando assim, pô, um cara que manja muito, como vocês estão vendo, diz com peso corporal, falando que estava estudando para a live. Que é isso? Eu me senti honrado. Cara, Na verdade, a gente estuda o tempo todo, né? Com certeza. Cara, eu te falei outro dia lá, quando a gente bateu um papo no WhatsApp, eu tenho diversas crises da síndrome do impostor, né? Então, imagino que muita gente tenha isso, né? Então, esse papo de ficar estudando mais e tal. Aí, cara, outro dia, sobre a mesma temática, eu vou lá e vejo uma aula do Fabrício. Eu disse, porra, cara, como é que o cara sabe tanta coisa? Como é que ele leu tanta coisa? Eu sou um bosta, né? Aí tem um outro cara lá que eu vi, poxa, o cara é muito foda também, cara, pô, eu sou muito ruim. Então, a gente fica com essa dificuldade de entender como é que a gente se coloca nessa situação. Então, quando vocês colocam, eu tenho que estudar mais, eu digo, cara, eu também tenho que estudar mais. Pô. Tem pergunta aqui que eu queria estar mais seguro de responder, ou de repente tem coisas que eu estou perdendo que eu não estou sabendo responder direito. Né? Então, isso, fiquem tranquilos que isso é eterno. Na verdade, cara, o que eu acho muito bacana desse tipo de papo, assim, live, assim, com profissionais, é que eu acho que eu aprendo muito. Assim, eu tô aqui na live, no papel aqui discutindo, mas eu acho que eu aprendo muito com as perguntas de vocês, com a aula que eu assisto do Vitor, e eu assisto muitas aulas também, de qualquer outro professor aqui. Eu gosto muito, porque assim, se tu olhar as aulas de HIIT, minha, do Fabrício, do Vitor, são basicamente os mesmos estudos. Do Arruda, de todo mundo que trabalha com HIIT, os mesmos estudos. Você vai sempre ver lá os mesmos trabalhos científicos. Só que o Vitor explica de um jeito, eu vou explicar de outro, o Fabrício de outro, e outras pessoas de outro. Então não se limitem ao Rodolfo, não se limitem ao Vitor. Tentem beber um pouco da fonte de todo mundo que está trabalhando com os determinados assuntos que interessam a vocês. Eu não tenho nem pretensão de me achar o melhor ou o pior e coisa do tipo. Na verdade, eu acho que eu estou trabalhando, tentando dar o meu melhor. Como o Vitor está, como o Fabrício está, como a Arruda está, como o Sonsin está, como todo mundo, né? Acho que todo mundo que tenta ser o dono da verdade acaba incorrendo em erro. Isso aí é um fato. E ser humilde, né? Ser humilde e eventualmente tirar dúvida com os colegas e fazer pergunta mesmo. Não vou fazer essa pergunta porque é idiota. Nunca é, nunca é. Nunca é. Quem está respondendo aprende, quem está recebendo a resposta aprende. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, que faz parte do processo, né? Galera, eu tenho que terminar. Já está dando o horário aqui. O Instagram está avisando. Quero agradecer demais a presença de vocês. Poxa, na hora da fome, aí umas médias altíssimas aqui, muito legal. Obrigado, Vitor, mais uma vez, meu grande amigo, por ter aceito o convite, por estar aqui, dividindo a tela com você. É sempre um prazer, é sempre uma honra para mim. E agradecer e em breve a gente está junto novamente aí. Galera, amanhã eu tenho live com o Sonsin às 11 da manhã, então estejam por aqui. Eu estou dando uma palestra gratuita para quem se cadastrar. Vai lá no meu feed, dá uma olhadinha, sobre gestão de carreira, também é uma possibilidade para vocês terem um estudo gratuitamente mesmo, né? Ajudar na pandemia. E é isso. Muito obrigado, Vitor. Valeu. 20 segundos para falar alguma coisa. Vai lá na minha bio, tem um link novo lá. Eu estou entrando nesse mundo do Rodolfo aí, nos mundos das redes digitais, redes sociais. Clica lá no link na minha bio. Tem os artigos que a gente falou nessa live aqui. Tem uma pasta separada só para vocês. Vai lá e passeia lá, que daqui a pouco eu vou começar a aparecer mais por aí. Excelente, então. Valeu, galera.